Olá, capítulo 8 do livro Além das Fronteiras do Mundo, intitulado A Cessão de Efeitos Físicos. Soube por intermédio do Sr. Augusto Bertolini, meu particular amigo, que no dia seguinte, quinta-feira, Dona Esmeralda deveria realizar a costumeira sessão de efeitos físicos. Momentos antes do início da mesma, solicitei do médium em questão certas explicações referentes aos trabalhos dessa noite. Dona Esmeralda respondeu-me que as sessões realizadas nas quintas-feiras se destinam a estudos sobre a sua mediunidade de transformação fisionômica. Os espíritos realizam durante esse período em trabalho de superposição fluídica, utilizando-se para isso dos fluidos de diversos médiuns presentes aos trabalhos. Essa teria sido a explicação dada pelos seus guias espirituais. Ao terminar a reunião, Dona Esmeralda nada sabe do que se passou consigo nesse interim, ficando ao par do resultado da reunião somente ao ser informada depois pelos vários assistentes. Aberta a reunião, achava-me assentado ao lado direito do médium. Tínhamos à nossa frente cerca de 20 e poucas pessoas que, como eu, também se interessavam pelo assunto. Dentre os muitos assistentes, quase todos que se assentavam na primeira fila possuíam faculdades mediunímicas. Entre nós, Dona Esmeralda e eu, mediava apenas um pequeno espaço de meio metro mais ou menos. Duas lâmpadas, uma azul e outra vermelha, permaneceriam acesas, iluminando o pequeno salão em que nós nos encontrávamos. A semelhança de uma nuvem de vapor emanado da água quente, uma substância sutil vai se formando ao redor de Dona Esmeralda, transformando-lhe completamente a fisionomia. Seu rosto modificou-se inteiramente ante meus olhos interrogativos, deixando-lhe outra expressão desconhecida. Afinaram-se de um momento para outro suas faces, enquanto ao redor de seu queixo uma longa barba se formava. Criara-se à minha frente o vulto de um indivíduo idoso do sexo masculino. Enquanto nós o contemplávamos curiosos, ele também parecia nos mirar com grande curiosidade. Aproximando-me ainda mais desse novo companheiro de reunião, mirei-lhe o mento através da claridade que jorrava de um dos focos que permaneceram sempre acesos, iluminando o ambiente. Distingui dessa maneira a perfeita silhueta do médium no meio da nuvem fluídica transparente que o envolvia. Não se tratava, está claro, de jogos de luzes, pois que as luzes não se jogavam ou moviam. Não se tratava de truques teatrais semelhantes aos que se efetuam nos palcos de nossas cidades interioranas, porque não havia palco naquele restrito salão. Ao contrário, debaixo das luzes acesas, Dona Esmeralda permanecia religiosamente vigiada pelo meu controle rigoroso. Ninguém aproximava-se do médium e tampouco o médium saía da poltrona em que no início se assentara. Não havia qualquer alçapão no assoalho ladrilhado com cimento ou qualquer abertura no branco forro de estuque. Além do avental branco sugestivo, sobre as vestes usuais, Dona Esmeralda nada mais usava e, em momento algum, pretendeu procurar recurso que pudesse operar de qualquer forma para a obtenção desses fenômenos. Durante vários minutos, conversou conosco esse amigo, meu desconhecido, palestrando particularmente, no entanto, com um dos presentes que o conhecera ainda em vida há poucos anos atrás. Desfeita essa primeira forma falante, identificada por um dos presentes,
Dona Esmeralda, permanecendo sempre à nossa frente, voltou de novo ao natural. Sem deixar, porém, o transe em que caíra no começo. Levantando-se de pé, seu organismo entrou em outra fase evolutiva. Suas pequenas e delicadas mãos femininas, acompanhando as transformações do corpo todo, começaram a se avolumar. Dentro em pouco, tive aos meus olhos uma mão muito grande, que pensei, se me esmurrasse com força relativamente fraca, atirar-me-ia muito longe, arrebentando-me as costelas. Um enorme cidadão me contemplava, circunspecto. Antes era Dona Esmeralda que me olhava, levantando a cabeça, pois sou muito mais alto do que ela. Agora quem erguia a cabeça era eu, para poder fixar o novo amigo que se achava à minha frente. Seu pescoço grosso, largo e comprido, em tudo diferente do curto pescoço do médium, misturado naquela forma nova, sugeria-nos uma personalidade diferente, que eu jamais conhecera em minha vida. Seus olhos empapuçados, seu nariz achatado, insinuavam-nos a fisionomia de um enorme boxer. Seu peito saliente de boa envergadura demonstrava-nos que a entidade possuía rijos músculos e forte compleição. Para maiores esclarecimentos, perguntei ao presidente, Sr. Agostinho Nastro, se esse espírito presente já era familiar à casa. Respondendo minha pergunta, disse-me que sim, o progenitor de Dona Esmeralda, acrescentando que se tratava de um lutador desencarnado na cidade do Rio de Janeiro. Decomposta ao fim de alguns minutos, a figura pitoresca do antigo lutador, o médium voltou novamente aos seus traços naturais. Permanecendo de pé ainda, sem abandonar o transe profundo iniciado no começo, Dona Esmeralda é levitada pelo ar, em sentido vertical e em compasso muito lento. Tínhamos a impressão que Dona Esmeralda ascendia pelo ar, apoiada por um estrado invisível. Invisível sim, porque na realidade nada sustinha durante essa ascensão distinta e prolongada, nada que pudéssemos observar através dos nossos 5 sentidos corporais. Levantei-me nesse momento e pude investigar melhor ainda o que se passava ao redor de nosso médium. A despeito de minha natural e imensa curiosidade, nada pude constatar de irregular ou de mistificação. Vi apenas à minha frente uma mulher balançando-se de leve, parada no espaço, a uma distância de 80 centímetros do chão. Nenhum de nós a segurava, ou melhor, nenhum de nós a tocava nesse instante. Todos continuavam em seus lugares, determinados no começo. Apenas eu somente caminhava pela sala investigando o fenômeno curioso. Dona Esmeralda, indiferente, alheia ao que se passava na sala, permanecia com muita facilidade naquela estranha posição. Seu peso natural parecia haver sido eliminado, pois seu organismo, naquele momento, contrariava a lei da gravidade. Que maravilha se Newton pudesse pesquisar esse fenômeno curioso, foi o que pensei naquele instante. Talvez sua lei tivesse mais limitada explicação, ou talvez, ao contrário, pudesse ser mais desenvolvida, com adaptação ao mundo dos fluidos e das vibrações sutis. Lentamente, depois de algum tempo que observamos calmamente o médium, foi reconduzido à posição comum. 70, 60, 50 e cada vez menos tornaram-se os centímetros do espaço que separava o médium do solo. Movendo-se harmonicamente, voltou a médium a sentar-se na poltrona. Os contínuos intervalos entre as experiências de maior vulto e importância foram preenchidos pelos guias que nos falavam, incorporados ao aparelho desse médium, instruindo-nos a respeito dos fenômenos executados.
Referindo-se a uma senhora gorda que tentara se formar, superpondo-se ao médium, esclareceu-me um dos guias que deveria ser minha parenta. Tratava-se de uma senhora de 40 e poucos anos, gorda, de cabelos cortados e penteados para trás. Disse-nos o referido guia que a mesma não teve forças suficientes para distinguir o que ali se realizava. Disse-nos ainda, o mesmo guia, que chegaram à conclusão de que esse espírito devia ter sido meu parente aqui na Terra, porque um cordão fluídico ligava-o a mim. Nesse momento, diante de nossa curiosidade intensa, o guia presente ao nosso plano de vida, por via da incorporação, dirigiu-se a um determinado ponto do espaço, diante uma voz, de onde uma voz distante de diferente entonação respondia às suas palavras. Palestrou com outra entidade, sustentando um diálogo perfeito a respeito das condições do ambiente. Intrigado com a perfeição do que ouvia, percebendo com exatidão o ponto de onde respondia a voz direta que falava apesar dos esforços despendidos, nada pude verificar através do sentido da visão. Terminado o curto diálogo, a voz do espaço cessou e, por determinação do guia incorporado, foram apagadas as duas lâmpadas de que já nos referimos várias vezes. Passados alguns instantes, pediu o mesmo ao presidente para que se acendesse a luz de novo no salão, o que foi imediatamente executado. Acesas aquelas duas luzes coloridas, Dona Esmeralda nos pareceu outra pessoa. Jovial e alegre, a entidade já familiar a essas reuniões sorria a todos os conhecidos. Seus cabelos erguidos à moda moderna deixavam-nos perceber, nessa nova fisionomia, um semblante gracioso. Duas flores de papel descansavam pousadas sobre os cabelos do médium. Seu penteado, em tudo diferente do que se usava Dona Esmeralda, demonstrava-nos facilmente a presença de outra personalidade. Disseram-me então que se tratava de Valéria, a bailarina sem cabeça, como a denominavam comumente. Valéria fora na terra bailarina e espiã na Alemanha, onde fora decapitada no passado. Como fizera as várias outras entidades, solicitei permissão a Valéria para que pudesse fotografá-la. Com seu consentimento, bati finalmente a chapa. Interrogando-me a seguir, perguntou Valéria se eu desejava fotografá-la sem cabeça, o que seria sugestivo, uma vez que seu passamento fora consequência de violenta execução penal. Satisfeito com o convite, respondi-lhe prontamente agradecendo a sugestão. Valéria desligou as flores do cabelo, oferecendo-as a mim, e subitamente nos ocultou sua cabeça. Levantei-me interessado, tentando focalizar a máquina a curta distância habitual. No momento em que eu costumava interrogar os espíritos a respeito do foco para bater a chapa fotográfica, não pude conter o riso, pois Valéria evidentemente não poderia pronunciar-se a respeito, considerando que ela não tinha nesse momento nem boca nem cabeça. Fotografei-lhe assim, ao meu critério exclusivo. Incorporando-se de novo ao médium, o guia inquiriu-me depois de transformado a respeito das chapas restantes, respondendo-lhe que me restava apenas uma. Solicitou-me ele que a reservasse para a Noia. Como que, referendando o seu pedido, disse-nos o mesmo que a Noia abandonará brevemente esses trabalhos para se preparar para uma próxima reencarnação na Terra. Comunicou-nos também a Noia que a Noia estava ansiosa para tentar essa experiência, porquanto, se a chapa ficasse boa, ela podia deixar aos seus amigos sua primeira e última fotografia. Desagregada a expressão fisionômica do dia, a Noia se compõe rapidamente, manipulando os fluidos com destreza. Manifestada essa irmã, permaneci quieto, fingindo ignorar que ainda possuía uma última película. A Noia, notando o meu silêncio, bem como a atenção da casa, acrescentou em tom imperativo: Eu também quero sair na fotografia.
terminando sua pitoresca e expressiva frase com um sorriso cativante. Respondi-lhe polidamente que sentia muito prazer em grafá-la em minha máquina. E como fizera anteriormente com os demais fotografados, à exceção de Valéria, perguntei-lhe se a objetiva se achava colocada em foco certo. Não sei o que é foco, não. Não sei que é isso. Foco, disse eu, tendo em vista um possível esclarecimento, é a direção que deve haver entre a objetiva e a pessoa que pretende gravar sua imagem em algum filme. Impaciente ainda dessa vez respondeu-me a entidade. Muito difícil, não sei foco, que é não. Aproveitando o diálogo, pediu-lhe o presidente autorização para acender a luz branca do centro da sala, tendo em vista a maior possibilidade de êxito na empresa que nos propunhamos levar adiante. Bati assim a chapa, estando a nóia em pleno foco. Virei o dispositivo apropriado, tentando enrolar o filme todo. Conservei a máquina no colo, enquanto com a mão esquerda procurei erguer do chão as rosas que Valéria oferecera-me. Recordando-se das flores, falou a nóia entristecida. Ah, esqueci de flor na cabeça. Que pena, não? A nóia ficava bonita mais na fotografia. Terminando neste ponto a curiosa reunião entre os dois planos máximos da vida, terra e espaço. Foi esse, para mim, o principal trabalho encarregado até o momento de me convencer a respeito da verdade dos fatos reais do Espiritismo. São Paulo, 21 de maio de 1947.